Olá! A palavra de hoje está em Neemias 10, 38 e 39. O tema de hoje é restaurando a fidelidade. Vamos ler a palavra? Um sacerdote descendente de Arão deverá estar junto com esses levitas que recolhem a 10ª parte das colheitas e a 10ª parte de todas as 10ª partes que forem recolhidas deverá ser levada pelos levitas para os depósitos do templo. O povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho, de azeite, nos depósitos onde são guardados os objetos do templo e onde ficam os sacerdotes que estão de serviço, e os guardas do templo e os que cantam no coro. Nós não abandonaremos a casa do Pai. Lindo, né? Irmãos e irmãs, quão bom é ser fiel a Deus. Porque nós, sendo fiel a Ele, Ele vai retribuir com a fidelidade dele. Nós sabemos que contribuir com a 10ª parte não é exatamente para deixar Deus mais rico, mais pobre, ou deixar Deus com mais coisas. Mas, ou naquela época, né, deixar Deus sacrificar os bichos por orgulho. Não. É mostrar fidelidade e agradecimento àquilo que Deus está fazendo por nós. Para Ele não importa o que nós estamos entregando da 10ª parte da nossa vida. O que importa é a entrega, a atitude, a obediência, a entrega, a fidelidade. Então, sabemos que muitos ainda não entenderam isso e se recusam a entregar a 10ª parte do seu salário, por exemplo. E aí lá em Romanos 3, versículo 3 e 4, diz: mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? Como eu disse agora há pouco, né? Se a gente entrega a nossa 10ª parte, nós somos fiéis a Deus em todos os quesitos, né? Ele é fiel com a gente, mas se a gente não for fiel a Ele, será que Ele vai ser infiel com a gente? E Romanos explica: de modo nenhum. Deus, Ele tem um propósito na nossa vida que Ele nos entregou. E nós temos, e Ele também tem, perdão, uma promessa nas nossas vidas. E não é porque
Nós não somos fiéis ao nosso propósito, nós não somos fiéis ao nosso dízimo, nós não somos fiéis a Deus, que Ele não vai ser fiel a nós. A natureza de Deus é pura, é exata, é abundante. Diferente da nossa, que é instável, que é fraca, que é maleável. Porque se nós não tivermos no caminho do Senhor, se nós não entendermos quem é o Senhor nas nossas vidas, se nós não sermos servos, humildes, obedientes e tantas outras qualidades que temos que ser, Deus não vai deixar que a gente passe ou aconteça alguma coisa que não é do agrado dele. Então, amados, como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade, como diz em Salmo 119:5, nós temos que buscar todos os dias aquilo que nós não temos no Senhor, que é a nossa fidelidade, a nossa força, a nossa exatidão, a gente não ser maleável, a gente não ser comprado, a gente não ser induzido, a nós termos sabedoria, fé e esperança, a nós termos tantas qualidades de Deus, que é dada por Deus nas nossas vidas, que nós não temos nada disso. Veja como Davi, Salmos, fala várias coisas sobre a fidelidade de Deus. Deus foi fiel a Davi em todo o tempo, até no momento em que ele pecou, que ele matou injustamente. Deus foi fiel a ele, porque independente do pecado, ele sempre foi fiel a Deus, sempre entregou tudo da vida dele a Deus, sempre esperou em Deus. E Deus não deixou que nada acontecesse na vida dele e de todos os da Bíblia e das nossas vidas, se não for da vontade do Senhor. Às vezes, Deus deixa que o inimigo atue nas nossas vidas para que a gente aprenda, entenda quem é o Senhor e o que Ele quer de nós. Deus, eu quero ser fiel. Ele vai testar a nossa fidelidade. Ele não vai fazer plim, pronto, tu é fiel agora. Deus, eu quero ter esperança, mais esperança. Ele não vai simplesmente plim, tá aí, já te dei mais esperança. Ele vai testar em nós a esperança. Vai nos fortificar, tendo que esperar, acreditar no Senhor.
E Cristo, ele se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprisse as promessas feitas por Deus aos patriarcas. Vejam, irmãos, Jesus ele veio para nos mostrar que é possível, que a gente pode sim confiar em Deus, que mesmo ele, sendo Deus, ele se sujeitou a ser servo para mostrar a nós que nós podemos sim vencer a nós mesmos. Em tudo o que Deus deseja para nós. Que o caminho que nós estamos tomando seja reto, certo. Jesus mostrou que pode, que podemos. E Jesus foi fiel ao propósito que ele tinha aqui na terra. E nós sabemos que ele sofreu, porque ele suou sangue. Ele falou: Pai, se possível for, passa esse cálice. Porque ele ficou como nós ficamos muitas das vezes, nervosos, tensos, ansiosos com aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Uma doença, um acontecimento. Mas nós, como cristãos, como entendedores e seguidores de Cristo, mesmo com as notícias, com o que nós estamos caminhando, nós estamos olhando para Cristo e crendo que Cristo está fazendo o melhor para a gente. E que naquilo tem um ensinamento, mas nós temos que estar sensíveis para entender qual ensinamento, qual livramento que Deus está nos dando através daquela situação. Porque Ele quer nos ensinar, nos capacitar. E desde o início da Bíblia, Deus mostra que quando Ele fala, Ele cumpre. Que nós sejamos assim também. Que o que a gente fala, a gente vai lá e cumpra. Pai, restaura nossa fidelidade contigo, restaura nossa fidelidade na nossa vida, em todos os pontos das nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso eu. Em como eu agir, em como eu falar, em como eu andar. E nós seremos muito abençoados com isso. Não que a gente vá fazer isso por interesse, mas Deus sabe que a nossa felicidade é estar cada vez mais próximo a Ele. Então restaura, Pai,
a nossa fidelidade. E tudo isso que nós estamos buscando nesse propósito, traz na nossa consciência isso, papai, para que a gente caminhe na nossa estrada sem olhar para a esquerda nem à direita, nem quando a gente for para tropeçar nas pedras. Os seus anjos, como diz a sua palavra, nos levante. E a gente continue seguindo. E que a gente também leve a sua palavra, que a gente seja luz para as pessoas, para que elas vejam Jesus em nós e que consigam estar andando no caminho deles, traçado por Deus. Porque é essa a nossa função aqui na terra. Ser fiel a Deus na palavra. Ser fiel a Deus ao pedido dele, que é amar o nosso próximo. E temos que trazer o máximo de pessoas ao caminho a andar no caminho dele, porque o nosso tempo, cada minuto que passa, cada segundo que passa, nós temos menos tempo de fazer isso. E quanto tempo nós estamos desperdiçando, sendo infiel a que Deus quer das nossas vidas.